Em 1893, após ser nomeado presidente superior de Dresden, Schreber começou a apresentar sintomas de uma grave doença mental. Ele foi internado em instituições psiquiátricas, mas no ano de 1900 entrou com ação judicial para recuperar a sua liberdade, argumentando que, apesar de seus delírios, era capaz de conviver fora independentemente. E para lhes contar o caso, ninguém melhor do que o próprio Daniel Schreber. Eu, Daniel Schreber, sempre fui um homem saudável. Vim de uma família de pedagogos. Meu pai era bastante rígido, faleceu aos 53 anos, em virtude de uma obstrução intestinal. Nos seus últimos anos de vida, meu pai apresentou um quadro de neurose obsessiva grave. Mas, de fato, logo após eu ser nomeado conselheiro do tribunal, eu perdi um dos meus irmãos mais velhos para o suicídio com 38 anos de idade. Mas, no geral, tive uma boa vida, não tive do que reclamar. Era bem-sucedido profissionalmente, tinha uma bela esposa. Minha felicidade apenas não se completou, pois vivi a vida frustrado, por causa da constante esperança de ter filhos. Mas acredito que não foi essa a vontade de Deus. Em uma época da minha vida, mais especificamente aos meus 42 anos, fui internado pela primeira vez. Seu caso é de hipocondria severa. Teremos que interná-lo para tratar a doença. Depois de ser diagnosticado pelo Dr. Flash, fui tratado e aparentemente me recuperei. Acreditei que minha doença havia sido causada pela extrema pressão que sofri graças a uma campanha política. Schreber seguiu sua vida normalmente durante um determinado período de tempo. Teve um grande êxito profissional, que foi ser nomeado juiz-presidente da Corte de Apelação, apesar de sonhar constantemente que sua doença havia retornado, o que lhe causava ansiedade, mas ainda um certo alívio por notar que eram apenas sonhos. Ele vivia bem sua vida. Porém, alguns anos depois, Schreber volta ao Dr. Flash, se queixando de uma forte insônia que o perturbava. No começo de tudo, era só um cansaço, uma inquietação. As manhãs se tornavam muito pesadas, as noites muito longas. Mas um dia, deitado na minha cama, entre o sono e a vigília, um pensamento bastante peculiar me veio à mente. Pensei, como seria ser copulado como uma mulher? E em seguida veio o questionamento óbvio, por que esse pensamento assim viria à minha mente? Acabei voltando ao Dr. Flash e fui internado novamente. Voltei a apresentar ideias hipocondríacas, mas além disso, havia algo mais. Seres celestiais se comunicavam comigo através de raios divinos, de pássaros, e por muitas vezes me impediam de finalizar determinadas frases. Eu tinha certeza de que estava sendo perseguido pelos médicos, mais especificamente pelo Dr. Flash. Tinha certeza que ele me perseguia. O chamava de assassino de almas e por muitas vezes era encontrado aos gritos pelo hospital. Pequeno Flash, pequeno Flash. Eu passei a ter uma comunicação direta com Deus. Ele me dava ordens, me dizia exatamente o que queria de mim. Comecei a perceber mudanças no meu corpo, seios nascendo, nervos femininos passando pelo meu corpo. E foi aí que eu me dei conta. Eu estava me tornando mulher. Inicialmente questionei o motivo disso. Não entendi o porquê que isso estava me acontecendo, mas a resposta veio clara para mim. Vos darei uma missão e terás de cumpri-la. Terá que se transformar em uma mulher, e apenas assim poderá ser um redentor, devolver a ordem natural do mundo. E então foi com essa visão que eu finalmente entendi. Eu teria que restaurar o mundo a seu estado de beatude. Mas para isso, eu teria que me transformar numa mulher. Chamei esse fenômeno de emasculação. Esse era meu destino. Teria que me tornar uma mulher para que Deus pudesse copular comigo através desses tais raios divinos. Eu quero deixar claro que essa missão não era meu desejo. Nunca quis me tornar uma mulher. Mas esse era o meu dever. O que eu poderia fazer se não cumprir um chamado divino? Caro telespectador, para vocês que escutam hoje, tal história pode soar apenas como um delírio, como um produto de uma mente adoecida. Mas para nós que estudamos a psique humana, Schreber é um marco. A paranoia de Schreber não nasceu do nada. Ela é, ao meu ver, a manifestação de um conflito psíquico profundo.
Um conflito que gira em torno do recalque, do desejo proibido. Quando Schreber relata o pensamento de ser copulado como uma mulher, não o considero um simples devaneio psicótico. Ali vejo o retorno de um desejo recalcado. Um desejo homossexual dirigido à figura do médico, o Dr. Flash, que, por sua posição de autoridade, ocupa um lugar semelhante ao de seu pai. Para Schreber, tornar-se mulher não era um desejo consciente, era uma punição e uma redenção ao mesmo tempo. Seu inconsciente construiu um mundo onde o desejo homossexual era mais do que um pecado, mas era um desejo divino. Sublimou-se numa missão espiritual, um delírio cósmico, um mecanismo que, ainda que trágico, brilhante.